alimentando esse debate, uma fonte que a gente jamais esperava, o ministro Flávio Dino publica um artigo no site ICL, um artigo defendendo a reforma do judiciário, com vários pontos importantes, por exemplo, a necessidade de penas mais rigorosas para juiz que praticar corrupção, procuradores, advogados, servidores do sistema da justiça como um todo. Se meter em corrupção, penas mais rigorosas para isso. E ele usa um argumento, que é o que a gente tem debatido aqui, que é a queda vertiginosa de credibilidade do Supremo, que acaba afetando o Poder Judiciário como um todo, Juliana. É isso, tem dois pontos importantes dessa publicação, um texto, né, que foi publicado, um artigo publicado pelo ministro Flávio Dino, que chamou muita atenção do judiciário, do mundo político hoje, junto com essa ideia do PT de também defender a reforma no judiciário. Dois pontos principais. Primeiro, essa é uma crítica que vem de dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso é essencial para a gente fazer essa análise política, né? A gente estava falando sobre um Supremo Tribunal Federal que estava sendo, de alguma forma, questionado, pressionado por vários atores da política, mas agora a crítica vem de uma forma interna, de um próprio magistrado. E, por outro lado, tem uma admissão do ministro Flávio Dino de que, nesse texto, né, ele sinaliza com as palavras dele, de que a gente não está vivendo no Supremo, Thaís, só uma crise de ética, que um código de conduta poderia resolver. Ou seja, não é só sobre mudança de comportamento, dar mais transparência às agendas dos ministros, discutir exatamente com quem eles podem falar, se podem fazer palestras. O que o Dino está dizendo nesse artigo é que é preciso fazer uma mudança institucional, de dentro para fora, no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, coloca essa crise num lugar muito mais grave do que os magistrados vinham colocando até aqui. Então, esse é um ponto interessante. Porque nesse momento que a gente vê é uma divisão interna sobre o Código de Conduta, magistrado internamente, não publicamente, mas dizendo, olha, a gente tem receio de que isso abra um flanco aí, né, de pressões que já estão sendo feitas contra os magistrados e contra a Suprema Corte, e vem o ministro para dizer, não, a gente tem que ampliar e fazer uma reforma estrutural. Então, isso chama bastante atenção, fala muito sobre as divisões de ideias ali, sobre que mudança de rumo o Supremo Tribunal Federal precisa fazer para enfrentar essa crise, e quando, mais uma vez, essa crítica vem de um próprio magistrado, é uma admissão de que as coisas não estão andando como deveriam numa instituição que é importantíssima no Brasil. Então, foi um artigo que chamou muita atenção hoje e que vem repercutindo politicamente, inclusive, entre integrantes da esquerda e da direita. Só para a gente finalizar, a oposição hoje também usou as redes sociais para criticar bastante a ideia do PT de fazer uma reforma no judiciário, ou de defender essa reforma no judiciário, e fizeram críticas também a essas duas ideias, essas duas defesas de Dino e do governo terem ocorrido quase que ali de uma maneira muito próxima, né? PT anuncia, ou pelo menos conversa com os jornalistas sobre essa ideia de uma reforma, e o ministro Flávio Dino chancela de que isso também deveria acontecer.